Bom, boa tarde, colegas, tudo bem? É uma satisfação estar com vocês. É uma pena que a gente só está conseguindo se encontrar hoje e não presencialmente, né? E presencialmente que eu digo ao vivo, né? Na live. Mas recomeçando então, nós vamos para a nossa última aulinha antes da nossa prova de grau A, né? Então, bem importante para a gente poder ajustar isso. Um terror na luz aqui em casa acabou voltando por volta de meia-noite quase, então, assim, bem complicado, né, para a gente poder se ajustar. Mas tudo dá certo. Gente, hoje nós ficamos de ver, né, na nossa última aulinha aí, quase finalizando a nossa disciplina que é curtinha, né, que precisa ainda de um reforço, digamos assim, né, mas que é importante para que a gente possa revisar. Só fazendo um recado sobre a avaliação ela vai ser online também, vocês vão ter na semana que vem disponível para fazê-la. E cai todo o conteúdo da ministrado até aqui, tá? Então é importante que vocês revisem, que vocês olhem, lá os conteúdos e tudo mais, tá? Eu vou fazer o compartilhamento só do nosso Moodle, só para que a gente fique bem certinho, né, e deixe registrado em que pé estamos e onde é que vamos, né? Onde é que estamos aqui. Então, nós vamos ter a nossa aula do dia 16, que seria ontem, que na verdade está sendo gravada hoje, a nossa aula 4, onde nós vamos tratar sobre patentes. Na semana passada nós tratamos sobre direitos autorais, ficou aberto um trabalho ainda para que vocês realizassem, né? Que é a atividade avaliativa do grau A, valendo 2 pontos, e ainda estão produzindo e trabalhando aí na atividade do grau B, que nós vamos conversar no dia 30. Então, na semana que vem, nós só vamos ter a nossa efetiva avaliação, tá? Virtual. Vou estar disponível no chat para quaisquer dúvidas, e aí vamos conversando bastante também para dar tudo certo, tá? E aí conversamos no nosso grau A, e tudo dando certo, né? Não teremos o nosso grau C, mas se tivermos também uma avaliação online, tá bom? Então vamos lá, gente, que nós temos muita matéria para ver, e é uma aula bastante longa, então é importante que a gente aproveite bastante o tempo por aqui. Vamos lá. Começando então, desculpe, gente, eu acho que eu peguei o slide errado, só um minuto. Deixa eu só. Eu acho que eu abri o modelo errado. Deixa eu até conferir o que que tá para vocês, porque, meu Deus. Aqui, não, para vocês está corretíssimo. Vou abrir por aqui que fica um pouco mais fácil. Deixa eu só ver como é que ele está salvo aqui, para ficar certinho. Eu acabei pegando pelo meu computador e não pelo material. Pronto, já abrindo aqui, tudo certo. Porque hoje, efetivamente, nós vamos falar sobre a questão da proteção à propriedade intelectual do ponto de vista das invenções, né? Então, esse é o grande ponto que nós vamos trabalhar aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Me perdoem aqui o equívoco. Eu botei aula 4 num outro PPT e ficou, e é a nossa aula 4. Então, agora está lá, né? Seguindo na linha do que estávamos trabalhando em relação à propriedade intelectual, também a proteção à propriedade industrial e também às invenções. Então, vejam, gente, a gente sai de um cenário onde nós estávamos ocupados do ponto de vista da inovação com os direitos autorais, né? Ou seja, em efetivamente qualificar esses direitos autorais e dar vazão em relação a isso, e passamos para um cenário para tentar entender, né, do ponto de vista das invenções, das descobertas, que, na verdade, em uma certa medida, por vezes, a ideia de invenção, ela, quando a gente imagina, né, ela é muito mais concreta, a gente sempre pensa em algo, né, inventou a lâmpada, inventou o iPhone, inventou, etc. Então, a gente sempre tem uma visão muito mais vinculada a isso. Quando, na verdade, e nós já vimos isso, nós também temos a defesa do ponto de vista da propriedade intangível, né? Ou seja, da propriedade do ponto de vista da autoria, do ponto de vista das produções artísticas, intelectuais, etc.,
etc., como nós vimos no outro momento. Bem, e aí, né? E aí a gente entra para o mundo da proteção às invenções, que a gente também vai lembrar que quando a gente fala em inovação, a gente não fala somente com a ideia, né? Somente com a ideia de invenção. Na verdade, a invenção, ela é em si a criação intelectual de efeito técnico, ou seja, de efeito prático, de efeito tangível, né? Então, ela é a concepção resultante do exercício da capacidade do homem, ou seja, o homem cria algo, como, por exemplo, o telefone, falamos da lâmpada, um medicamento, um telescópio, etc. E já a inovação, não, ela é a implementação desse produto novo, ou seja, ela é a soma de todas as etapas que se tem, desde a descoberta até a própria invenção, né? Então, na verdade, ela é o processo, ela é toda a estruturação, e nós já vimos isso, né? Mas toda a estruturação que vai se ter para que efetivamente se introduza essa novidade dentro do mercado, né? Dentro do ambiente produtivo, de forma de que ela seja efetivamente aceita, ainda que dê certo ou ainda que não dê certo, mas a inovação tem essa perspectiva. E no meio do caminho tem justamente a questão da descoberta, porque a descoberta, na verdade, é quando o indivíduo, quando o homem, ele observa algo, né? E ele consegue efetivamente entender ou descrever, ele passa a descrever como foi a descoberta do ferro, a descoberta da lei da gravidade, entre outras questões. Então, esse que é o grande ponto aqui para que a gente possa pensar. E aí, gente, é importante a gente sedimentar isso mais uma vez. Por quê? Porque não se pode pensar em uma confusão entre o que é descoberta e o que é invenção. A invenção é efetivamente a criação da coisa, né? Palpável, ela apresenta uma solução. A descoberta, na verdade, ela revela algo que já existe na natureza, que já existe no seu e que não era antes não era antes conhecido. Então é importante a gente, né, fechar esse cerco e pensar. Considera-se invenção a criação intelectual de um efeito técnico ou industrial? A simples criação do intelecto não é considerada invenção. Ou seja, não é simplesmente se pensar em uma nova solução, eu preciso concretizar essa invenção, eu preciso ter um efeito técnico ou industrial para fins de considerar uma invenção essa minha criação intelectual, tá? E a descoberta, então, é essa revelação de coisas. Bom, superado isso, a gente começa a pensar, como é que eu vou proteger essas invenções? Como é que eu vou fazer para que isso seja efetivamente protegido? Se a gente for olhar na Constituição Federal, também há uma proteção, tal qual se tem a proteção efetiva dos direitos autorais, vai se ter a proteção também do ponto de vista da proteção das invenções, né? Então, na mesma medida, as invenções também vêm protegidas via, né, via lei relacionada aos direitos e obrigações da propriedade industrial. Qual a grande questão, né? Qual o grande ponto? É por isso que a gente fala em patente aqui, né? A invenção, ela é patenteável desde que ela tenha os requisitos da novidade, da caracterização da atividade inventiva e da aplicação industrial. Ou seja, João Cerqueira vai nos dizer assim: a patente da invenção expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades e certas condições, é o ato administrativo, portanto, pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção por um prazo. Então, olha lá, ó, diferente de como era nos direitos autorais, onde a gente tem um prazo vitalício e mesmo pós-mortem, e nós vimos disso, isso na invenção não. Na invenção nós temos uma determinação legal por um determinado prazo. E ele vai dizer assim: é o título de direito de propriedade do inventor. Ou seja,
tu coloca ele como proprietário daquela determinada patente. Por isso a necessidade de registro e por isso que o Estado faz isso, tá? Efetivamente, através do seu instituto responsável por isso, tá? Agência responsável por isso, tá? Então, esse indivíduo vai passar a ser dono, então vai passar a ser dono por esse determinado período em relação a essa invenção. Esse título jurídico denominado patente é o que vai, né, assegurar esse domínio, ou seja, o que vai fazer com que efetivamente essa invenção seja considerada deste determinado indivíduo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é a agência responsável por essa determinação. A lei vai fazer, né? E isso é bastante importante, né? Isso é bastante importante. Ele vai dizer o seguinte: olha, é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte desse suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição enquanto ato inventivo. Então, o modelo de utilidade que é proposto, ele tem que ser algo que tenha uso prático, ainda que seja parte dele, mas que tenha a proposição de uma melhoria na sua funcionalidade. Então, tem que propor a originalidade, a questão da novidade, ela é bastante importante aqui. Essa modalidade de patente está associada a uma melhoria funcional no seu uso, né? Possuindo um menor grau de inventividade. Então, pode ser, inclusive, em objetos conhecidos, mas que você possa dar uma outra utilidade, você possa dar uma outra, uma melhoria na sua funcionalidade. Então, qual é o exemplo, né, gente, para a gente pensar? O grampo de cabelos, quando foram colocados nas suas extremidades protetores para não machucar, então, é pena que não tenho aqui, né? Achei até que eu tinha um na cabeça, né? Então, no início se tinha os grampos de cabelo sem isso, depois se criou e se colocou isso, né? O canudo, onde em sua parte média superior foram criadas dobras, né? Para que se possa tomar dentro do canudo, né? Em curva, tudo isso é patenteável. E também as patentes de invenção, elas podem ser, então, classificadas em dois tipos, né? Uma delas se refere à questão das patentes de processo e às patentes de produto. As patentes de processo, elas se referem à forma determinada, ou à forma é, é, pensada para o resultado de ordem técnica. Ou seja, os processos que constituem, né, uma invenção, ou seja, o processo de fabricação do polímero X, o processo tal, ou seja, a forma, a metodologia, a forma como vai se processar de maneira industrial, isso para que se entenda. E ainda as patentes de produto, né? Exemplo, bateria de celular, etc., que estão muito vinculadas à ideia, né, efetivamente do produto, daquele objeto que se entrega. E qual a posição jurídica, né, dominante em relação à natureza jurídica da patente? Nesse sentido, a maioria da doutrina vai dizer que as patentes, elas são, na verdade, estão inseridas como um direito de propriedade de um bem incorpóreo imóvel, né? Então, elas têm a mesma característica de um direito de propriedade, efetivamente, de um direito real. E por isso o legislador nacional acolhe, então, a tese de que os direitos às criações intelectuais estão inseridos no direito de propriedade, efetivamente. E ali no artigo 6º da legislação vai dizer: ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade.
Tá? Então, é um título real, um título vinculado aos direitos das coisas. E quais são os requisitos, então, para essa patenteabilidade? Tá? Quais são os requisitos que vai se propor? Para que uma patente seja concedida, o legislador enumerou expressamente 3 grandes requisitos. Olha lá, muito parecido com o que a gente tinha lá através da própria questão dos direitos autorais, né? Ele vai dizer, é patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Ou seja, tem que ser algo novo, tem que demonstrar que houve um processo de atividade inventiva e que tenha efetivamente uma aplicação industrial. Novidade, né? O artigo, então, vai traduzir isso e vai dizer assim: a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Então, o estado da técnica é exatamente aquilo que é acessível ao público antes da data da patente. Ou seja, é aquilo que já existe, que já se enxerga, né? E por isso se fala em novidade. Então, a novidade, ela é justamente aferida, né? Através dessa proposição, né? Então, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil e ainda não publicado será considerado estado de técnica a partir da data do depósito, mesmo que venha a ser publicado de maneira subsequente. Então, tudo que for tornado acessível ao público por qualquer meio é o estado da técnica. Então, a novidade, ela não pode ser divulgada antes, né? Ela não pode vir antes a público, senão ela não será efetivamente considerada uma novidade e não vai atender esse requisito. Quais são as exceções, né, previstas ali no artigo 12? Então, a divulgação efetuada pelo próprio inventor, né, como fonte direta ou indireta de informações, né, então aí, se for realizada dentro do período de 12 meses antecedentes, ou seja, 12 meses antes dele fazer efetivamente o registro, o pedido do registro de patente, e a comunicação feita às pessoas adstritas pela confidencialidade, ou seja, as pessoas que não podem trazer à baila, né, isso por ser um segredo industrial. O segundo ponto, a atividade inventiva, então, né? Então, a invenção é dotada de atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia. Então, é algo novo, algo diferente, algo que ninguém nunca fez, né? Então, se for algo evidente ou óbvio, por certo, né, nós não estamos diante de uma atividade inventiva. E o terceiro requisito, que é a aplicação industrial, ou seja, a invenção e o modelo de utilidade, eles têm que poder ser aplicados do ponto de vista da indústria, né, sobre essa perspectiva. Ainda, o certificado de adição. O depositante do pedido ou titular da patente pode requerer, mediante pagamento de retribuição específica, o certificado de adição, que visa proteger um aperfeiçoamento elaborado em matéria para que já se tenha um pedido ou mesmo a patente concedida, tá? Esse certificado de adição, então, ele é requerido mediante retribuição específica como forma de proteger o desenvolvimento dessa invenção, ou seja, durante o período eu não consigo ainda fazer o registro efetivamente, mas eu consigo delimitar, né, os passos e os processos que eu estou fazendo para esse processo inventivo, tá? O que não se inclui, ou seja, o que se exclui aí do conceito legal de invenções ou de modelos de utilidade?
Então, descobertas teórico-científicas e métodos matemáticos com concepções puramente abstratas, né, metafísicas, etc. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, etc., né, ou seja, que não tenham aplicação industrial. Obras literárias, arquitetônicas, etc., porque já vimos que fazem parte do mundo dos direitos autorais, da mesma forma que os programas de computador, né? Então, os softwares também não se colocam aqui. Apresentação de informações, técnicas operatórias, etc. Tá? Quem tem direito, né? E isso é bastante importante. Né? Quem tem direito dentro dessa ideia da inovação? O primeiro que inventa ou o primeiro que efetivamente se cadastra, tá? Se cadastra. Então, isso é super importante, porque, né, o primeiro que se cadastra, o primeiro que faz o depósito efetivamente da invenção. Então, tá lá, o artigo 7º tenta nos responder isso. Ele vai dizer o seguinte: se dois ou mais atores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade de forma independente, o direito de obter a patente será assegurado que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou de criação, ou seja, o primeiro que for lá e fazer o pedido, então, do depósito, tá? Portanto, o que é importante a gente entender, né? Que diferente do direito americano, onde há um reconhecimento do primeiro que inventa, aqui é o primeiro que deposita, não importa se for algo novo ou não, tá? Quem pode requerer a patente, gente? Isso é bastante importante. Então, ao autor do modelo de utilidade ou da invenção será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Tá? Então, é o indivíduo, é o autor, é aquele que efetivamente o fez, que pode requerer a titularidade, então, deste modelo de utilidade ou dessa invenção. Tá? E a invenção, o modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço. Como é que fica isso, né? Porque isso é bastante comum, inclusive na imprensa. Essas são as chamadas de patentes de serviço, gente. A lei, então, vai tratar dos princípios decorrentes das invenções e dos modelos de utilidade decorrentes de contrato de trabalho, tá? E essa lei, então, vai estender para o trabalhador autônomo, estagiário, etc., essa questão, e da mesma forma, se for do ponto de vista do setor público também, tá? Essas invenções, então, realizadas via patentes de serviço, elas são patentes que ficam, né, vinculadas como propriedade exclusiva do empregador, tá? Ocorre quando a invenção ou modelo de utilidade resulta da própria atividade contratada, ou seja, eu contratei um empregado para atuar na indústria em tal situação e para que ele procedesse à invenção X, né, ou desenvolvesse a pesquisa para fins de invenção XYZ. Então, fica de propriedade exclusiva, né, do empregador, salvo, né, expressa disposição em contrário no próprio contrato de trabalho. Tá? Então, não é diretamente do empregado. Tá? Isso é bastante importante. Será a propriedade exclusiva do empregado, né? Quando isso for feito desvinculado do contrato de trabalho. Ou seja, eu fiz isso, mas eu não fiz isso dentro das minhas atividades, eu fiz isso em outro momento, etc. Aí sim, tá? Desde que, isso é bastante importante, ele não utilize recursos, meios, dados, instalações, até mesmo instalações do próprio empregador. Senão, isso faz parte, então, do contrato de trabalho, tá?
E quando essa propriedade vai ser tida como uma propriedade comum? Tá? Ela vai ser propriedade comum. Então, as chamadas invenções mistas ou invenções de estabelecimento, muito comuns quando a gente fala em universidades ou em centros de pesquisa que vão trabalhar essas questões. Tá? Então, essa invenção vai ter coautoria, tá? Ela não vai poder ser uma fatia, ela não vai poder ser divisível, tá? Então, isso é importante, eu não divido o direito a uma fatia da patente, né? Ambos têm os mesmos direitos de propriedade. Então, ambos vão ter a possibilidade de estar diante, né, desse direito de propriedade, até porque não tem como se dividir. Então, os direitos, sim, decorrentes, aí sim, podem ser subdivididos. Tá? Ainda, a remuneração do empregado, que é contratado para inventar, né? Então, isso é bastante importante. Que eles possibilitam os ganhos resultantes, e inclusive a participação nos ganhos resultantes da patente, até porque ele foi contratado para isso, e já com essa previsibilidade. Tá? E os prazos, gente, que a gente falou há pouco tempo sobre isso, tá? Se refere, então, à concessão da patente depois do deferimento do pedido e comprovado o pagamento da retribuição competente. É expedido, então, uma carta patente que vai para o requerente, né, aquele que contratou, e efetivamente essa concessão da patente, ela tem, além, por exemplo, né, quando se tratar de produtos químicos e farmacêuticos, ela vai ter, aspas, a fiscalização não só via INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, mas também a da Anvisa, né? E quais são os prazos, né, gente? Nas patentes de invenção, a gente vai ter em torno de 20 anos contados da data do depósito, tá? E nos modelos de utilidade, em torno de 15 anos. Então, são esses dois grandes prazos que a gente vai ter aí, tá? A lei diz que o prazo nunca vai ser menor que 10 anos para uma patente de invenção e nunca vai ser menor do que 7 anos para o modelo de utilidade a contar dessa data da concessão, tá? Esse dispositivo, então, é estabelecido para que não haja atrasos, né, na análise, né, via INPI, e também, terminado, então, o prazo de validade, ele cai em domínio público, ou seja, da mesma forma que nos direitos autorais nós vimos isso também, vimos filmes, livros, etc., né, ele cai em domínio público, ou seja, todos podem fazê-lo, e não há possibilidade de renovação. Ainda, gente, a prioridade. Isso é bastante importante, né? A Convenção da União de Paris sobre propriedade intelectual traz ainda o que eles chamam de prioridade unionista, ou seja, o nacional de uma nação que legalmente depositar o pedido de patente ou de utilidade no seu país terá o direito de prioridade de depositar o pedido de concessão da patente ou modelo em todas as demais nações que sejam e que tenham aderido à convenção, né, a CUP, que é a Convenção da União de Paris. Tá? Então, ele também pode fazer isso de maneira internacional. E os direitos desse titular da patente? Então, quando ele faz o depósito, gente, isso é importante dizer, ele apenas constitui o que se chama de expectativa de direito. O simples fato de efetivar o depósito não garante que ele tenha o direito à carta patente. Ele só vai ter isso após a emissão, né, a efetiva emissão dessa carta patente e, consequentemente, ele vai ter a concessão da propriedade. Tá? Também, ao titular é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida do seu objeto, tá? Isso é bastante importante. E se o infrator tomar conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, né, vai se contar o período de exploração indevida. Então, ele tem direito à indenização, sem dúvida, aí em relação a isso. Após concedida a patente, então, o titular
ele tem alguns direitos, como, por exemplo, impedir terceiros sem o consentimento de utilizar o produto, né, de colocar à venda, importar, etc., produto, objeto da patente ou mesmo o processo. Ou seja, ele pode impedir, ele pode embargar, ele pode retirar de comércio determinada questão, normalmente judicialmente, e ele perde esse direito por alguns motivos, né? E aí a legislação também explicita isso. Seja pela expiração do prazo de vigência, né? Seja pela renúncia, ressalvados os direitos de terceiro, seja pela caducidade do próprio direito, né? Ou seja, o direito ele deixa de ser amparado legalmente, seja pela falta de pagamento da retribuição anual relacionada à carta de patente que ele receba, né? Ou ainda, caso a pessoa domiciliada no exterior ou não constitua e não mantenha procurador no Brasil para receber essas situações. A patente caduca, então, quando na data do requerimento o instaurado não tiver sido iniciada a exploração do produto, então a questão da aplicabilidade a industrial aparece aqui, sob pena de caducidade, né? E isso é importante se registrar. Pessoal, claro que a gente não trouxe todo o cenário que poderíamos trazer relacionados à questão das patentes, tem muitas discussões importantes por aí, mas pelo menos para a gente ter um bom panorama sobre essas distinções e como a gente vai enfrentar isso, tá? Um grande abraço, estudem desde o primeiro dia, tá? Todos os materiais que eu disponibilizei para vocês, por favor, para que a gente possa ter uma boa prova e estarmos bem confiantes, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço. Só vou desconectar aqui e em seguida estou lançando lá para vocês. Um abração. Tchau.